Diga algo do seu coração para Ele. Adore Ele com as tuas palavras. Dê a Ele o lugar que é devido no seu coração e diante dos homens. Faça o seu espontâneo agora para Ele. Diga algo que atrai a atenção dEle especificamente para você. Diga quem Ele é para você. Oh, a importância dEle na sua vida. Adore-o na beleza da santidade, do poder. Oh, Ele é o único. Jesus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Jesus, nas nossas vidas. Toma o teu lugar, Jesus. Oh, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra, a tua vontade nas nossas vidas. Se cumpra o teu querer. Realiza a tua vontade em nós e através de nós, Jesus. Toma o teu governo sobre as nossas vidas. Vem reinar sobre a nossa casa, reinar sobre o nosso coração. Nessa manhã, Jesus, queremos te coroar. A beleza da tua santidade, da tua majestade, do teu poder. Quem seríamos? Aonde estaríamos sem o Senhor? Declaramos, Senhor, que devemos a nossa vida a Ti, Senhor. O que seria de nós sem o Senhor? Senhor, somos gratos por tão grande salvação com que o Senhor nos alcançou. Essa salvação que alcança a nossa alma, o nosso físico, o nosso espírito. Essa salvação que trata com o nosso passado, que nos abençoa no presente, que nos garante o futuro. Oh, Jesus, Tu és o Todo-Poderoso, o único que é digno de receber todo o louvor. Lhe devemos a vida, lhe devemos tudo, Senhor. Não sabemos onde estaríamos sem o Senhor. Quem seríamos sem o Senhor? Para onde iríamos sem o Senhor? Esta manhã queremos te prestar culto, Jesus. Senhor Jesus, Tu és lindo. O Senhor é incrível. Não há outro como Tu. Não há outro como o Senhor. Oh, Jesus. Agradeça pelo seu casamento. Agradeça pela sua casa. Agradeça pela comida da sua mesa. Agradeça pelos seus filhos. Agradeça pelas revelações. Agradeça, seja grato. A tua gratidão te conecta no Espírito. A tua gratidão te conecta no Espírito. A tua adoração te conecta no Espírito. Adore a Ele, porque nós não vamos fazer só uma reunião. Nós não viemos aqui só para um ajuntamento de pessoas. Purifica a razão de você estar aqui, meu irmão. Você não veio assistir nada. Não há o que assistir. Há o que fazer na presença dEle, que é adorar a beleza da santidade dEle. Quem é o Senhor para você, meu irmão?
Sabe, irmãos, nós temos como Senhor o Criador dos céus e da terra. O nosso Senhor, Ele próprio nos criou pelo poder da sua palavra. O nosso Senhor é aquele que tem o mundo na palma das suas mãos. O nosso Senhor é aquele que basta uma palavra e tudo se faz, tudo acontece. Você tem o prazer e o privilégio de poder dizer nesta manhã que Ele é o meu Senhor. Quando eu paro para pensar que Ele é o meu Senhor, é que eu consigo perceber um pouco dessa pessoa incrível que Ele é, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Ele nos ama de tal maneira que Ele a cada dia vem nos limpando, nos restaurando, nos purificando, nos transformando. É Ele quem nos atrai, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos glorifica, é Ele quem nos envia, Ele é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é algo que temos experimentado todo dia. Muitas vezes até sem perceber, porque muitos não percebem a grandeza da obra que Deus já está fazendo na vida. Se nós tivéssemos plena consciência de quem é o nosso Deus, nós não temeríamos mal algum. Nós não andaríamos ansiosos por coisa alguma. Nós tiraríamos os nossos olhos dos homens, das circunstâncias, porque saberíamos que Ele é que determina o início e o fim, porque saberíamos com clareza o que é ser o alfa e o ômega de todas as coisas. Esse é o seu Deus, o seu Senhor. Senta bem calminho aí, porque eu quero já continuar daqui. Quem é o Senhor? Eu vou te falar quem é o Senhor. O Senhor é o seu pastor. Você não entendeu o que eu acabei de falar? O Senhor, Ele não é só o Senhor, Ele é o seu pastor. A hora que a igreja tiver revelação disso, nós vamos para outro nível, não só de intimidade, de busca a Ele, como de realizações através da nossa fé em prol do reino dEle. Ele não é só o Senhor, Ele é o seu pastor. Ele é o meu pastor. Qual a última vez que você declarou: o Senhor é o meu pastor? Qual a última vez que você olhou para as suas circunstâncias, para os seus inimigos, para as suas aflições, para os seus problemas, para as suas incertezas, para a sua alma que muitas vezes estava aflita, e falou assim: o Senhor é o meu pastor? Você não está sozinho nunca. O Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso? Só que agora eu quero que você diga de boca cheia, saindo do seu espírito com intenção, declarando sobre a sua geração, declarando sobre a sua história, declarando sobre o seu momento, declarando profeticamente por aquilo que já está reservado para você. O Senhor é o meu pastor, e nada me falta, 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 porque Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Os crentes estão como religiosos que recitam versos como se fossem poemas. Nós vamos parar com isso.
Não, isso não é verso, não é poema, isso não é algo que outro sente, que outro viveu, que outro percebeu, que outro experimentou. Isto é algo que eu tenho que sentir, eu tenho que perceber, eu tenho que experimentar e eu tenho que vivenciar. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quando eu falo que o Senhor é o meu pastor, eu estou falando de cobertura. Cobertura. Sabe o que significa? Você tem dono. Você pertence a alguém. Você não está sozinho. Ele é o seu pastor. Sabe, chegar num lugar e dizer, igual muitas vezes, né? No nosso país as pessoas falam: você sabe quem é meu pai? E tem lugares que isso funciona. Deixa eu te falar, no mundo espiritual funciona mais ainda. Você deveria chegar para os seus inimigos, chegar para a sua geração, chegar para a sua história e falar: você sabe quem é meu pai? Não, não sei, eu fui adotado por ele, agora eu sou filho dele, ele vai escrever uma nova história na minha vida. Eu sei, o meu pai é o Senhor. O eu sou é o meu Senhor, é o meu pastor e nada me falta. Quando ele fala que nada me falta, é a garantia de provisão. Cobertura e provisão está disponível para os filhos dele, para aqueles que são ovelhas dele. Ele não é só o Senhor, ele também é o meu pastor, ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Debaixo das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei o quê? Cuida de mim. Isso precisa parar de ser música. O problema da igreja é ficar na música. Enquanto está aqui, é música. Precisa vir parar aqui e ser intencional. E aí ele continua falando. Incrivelmente ele vem e fala que ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele não só tem... Eu só não tenho alguém que me cobre, que me protege, que me dá garantias, mas que me coloca em descanso. No Senhor há descanso para as nossas almas. Ele me faz deitar em verdes pastos. Sabe por que pode deitar nos verdes pastos? Porque Ele sabe que não vai acabar, porque tem muito pasto aqui, eu posso desfrutar. Nesse ambiente há segurança, nesse ambiente há uma condição em que eu posso descansar, porque eu sei que a provisão está garantida. Eu conheço muitos irmãos que estão tão ainda com falta desta revelação de que Ele é o Senhor, em outras palavras, Ele é o Todo-Poderoso, e que Ele é o pastor deles. Ainda lhes falta essa revelação de quem o Senhor é e está disponível para ser para eles pela fé, que eles andam em agitação, eles estão cansados, eles estão aflitos, eles estão inseguros. Mas você deveria chegar ao ponto de dizer: Ele é o meu pastor, nada me falta, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado de águas serenas. Em outras palavras, Ele vai me levando no processo da minha vida a numa forma em que eu posso viver com a certeza de que eu sempre terei vida, porque se falta água, falta vida, de que eu não preciso ficar aflito, porque está acessível, tudo que está à beira das águas também prospera e frutifica. Eu posso ter a certeza que se eu estiver conectado com o meu pastor, Ele não só me leva a pastos onde eu posso descansar, como Ele conduz a minha vida de tal maneira que eu posso vivê-la na certeza de que nada irá me faltar. Eu tenho provisão para a vida e tudo que eu fizer prosperará. É isso que está falando.
Me conduz ali. Quando ele vem falando, ele não está só falando apenas de descanso, mas quando ele fala, ele me conduz, ele está falando de direção. Quando ele fala, me conduz às águas tranquilas, ele está falando de um estado de paz de espírito, ele está falando de um estado de satisfação. Nenhum crente deveria andar ansioso, deveria ter falta de nada, deveria estar sem direção, deveria estar sem paz e não deveria ser satisfeito. Por que isso acontece? Porque cada um tem uma medida de revelação de realidade e de experiência com o pastor. Na proporção da sua revelação de Deus para você, é a proporção daquilo de Deus que você tem para você. Por isso que você deveria ler sua Bíblia todos os dias. Por isso que você deveria buscar irmãos maduros na fé, que já conhecem o Senhor, para falar dele para você, porque o testemunho de Cristo na vida dele é o espírito de profecia que declara vida sobre a tua vida. Sabe por que eu gosto de ouvir o que Deus faz na vida dos meus irmãos? Porque se fez na vida dele, é o mesmo pai e pastor que vai fazer na minha. Mas não, a gente está mais preocupado com o Twitter, com o Instagram, com os news, com as coisas, com o que os outros aí endemoniados estão falando, do que com o que a palavra diz a meu respeito. Não importa o que está no mundo, não importa o que está no mundo, porque o que está comigo é maior do que o que está no mundo. Ele é o Senhor. Basta uma palavra dele, tudo faz na minha vida. Ele me conduz a essas águas serenas. Ele restaura a minha alma. Irmão, você anda aflito, ansioso, perdido, cansado, desanimado. Isso é um problema da sua alma. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem isso. Mas pastor, eu não consigo sanar isso. Porque não é você que sara isso, é Ele que sara isso em você. É Ele que restaura a sua alma. É Ele que vai te guiar no caminho da justiça, por amor do seu nome. Então quando Ele fala que Ele restaura a tua alma, Ele está falando de cura interior, de emoções tratadas, de vontades mudadas. Ele está falando que Ele vai trabalhar o seu estilo de vida. É Ele que trata a minha alma. Eu tenho visto as pessoas correndo para psicólogos, correndo para psiquiatras, e não há, eles são necessários, sabe por quê? Porque quem não tem o médico dos médicos para cuidar, precisa correr para o médico. Eu não sou contra. Eu só acho o seguinte, todo crente quando se converte, ele já tem que avisar o psicólogo, o psiquiatra dele. Eu entrei também num outro médico agora, que eu tenho certeza, rapidinho, eu não vou mais vir aqui. Porque ele é muito bom, ele é o médico dos médicos. E ele vai sarar minha alma, porque ele prometeu que ele restaura a minha alma, e agora ele me guia no caminho da justiça, por amor do nome dele. Para que ele receba a glória através daquilo que ele está operando na minha vida. Irmão, você está ansioso? Quanto tempo você gasta com o pastor? Você está aflito? Quanto tempo você gasta com o pastor? O pastor das suas almas. Pastor, o senhor não fica aflito? Fico. O senhor não fica angustiado? Fico. O senhor não fica preocupado? Fico. Mas é só por um momento, porque quando eu começo a sentir isso na minha alma, eu falei, tem umas brechinhas aqui, eu vou lá para o pastor, eu já começo a orar em línguas. Oxa, caramba. Meu espírito começa a orar bem, eu já começo a pôr louvor, eu já começo a adorar. Enchei-vos do Espírito, porque quando você está cheio do Espírito, você não cumpre as concupiscências da carne. Eu começo a ver aquela guerra entre a minha carne e meu espírito, mas porque eu decidi, fui intencional no Espírito, a carne vai perder, e daqui a pouco a paz vem, o descanso vem, a cura interior vem, as minhas emoções são tratadas, a minha vontade começa a ser controlada pelo Espírito, as tentações não tem mais lugar na minha vida, e eu começo a fluir vida de Deus. Só que se você é aquele que domingueiro de carteirinha, tem muito crente domingueiro, só ouve palavra no domingo, só adora no domingo, só ora no domingo,
só vai para a presença no domingo. Eu quero convidar você a entender como as coisas funcionam. Quem está afim de fazer um teste comigo essa semana? Vocês que falaram amém. Eu nem falei o que eu ia falar. Qual que é o teste, pastor? Você vai ficar sem comer 7 dias e só vai comer no domingo. Eu quero ver se você vai ter imunidade, se você vai ter saúde, se você vai ficar tão forte quanto você está e disposto quanto você está. Tem gente aqui com 2 dias sem comer, está rosnando. 2 dias sem comer, já está fazendo coisas que espiritualmente é a mesma coisa, cara. Você passa a semana inteira sem estar com o pastor, comendo em pasto ruim, se expondo para lobo, perdido por aí. E aí quer que dê certo. Ainda bem que ele é o bom pastor que hoje está vindo aqui com a vara e com o cajado. Por isso que está faltando tanta coisa na sua vida, porque na verdade você muitas vezes é aquela ovelha rebelde. Nominalmente ele é o seu pastor, mas a sua atitude pessoal, você é a ovelha desgarrada. E a ovelha desgarrada, ela não tem a proteção do pastor. Não que o pastor não a quer proteger, é que ela sempre está se metendo em encrenca. E o pior é porque você ainda não entendeu como as coisas do mundo espiritual funcionam, porque o pastor nunca te deixa. Só que existe uma lei espiritual de funcionamento da ação dele sobre as nossas vidas, que se chama 2 letrinhas. Ó, vocês estão bom. Fé. Sem fé, as coisas do sobrenatural, do reino de Deus, as promessas não acontecem na nossa vida. Tudo é pela fé. Foi uma forma que Deus estabeleceu para a relação Ele com os homens, de tal maneira que é a fé que nos justifica. Então quando o diabo fala, por que você vai fazer para ele e não faz para o outro? Porque ele creu e o outro não. E eu decidi que todo aquele que crê eu posso fazer, essa é a regra, porque ele creu no impossível, eu sou Deus do impossível. Ele saiu da mente do mundo natural, entrou na realidade do sobrenatural. Quando é ativado o sobrenatural, ele abre a porta do sobrenatural, para que eu invada o natural e faça na vida dele aquilo que eu não poderia fazer naturalmente, porque estava designado no natural a não funcionar assim. Mas ele decidiu se voltar para o Espírito e fazer com que o céu invada a terra, e é por isso que eu vou entrar agora. É pela fé. Só que porque você não tem fé, ainda que você tenha Deus perto de você, você não acessa a ação de Deus sobre a sua vida. Ainda que você tenha tudo disponível para você, você não consegue acessar todas as bênçãos das regiões celestiais que já estão lá por você, esperando só serem liberadas pela fé para manifestar materialmente aqui na terra, fisicamente aqui na terra. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é triste outro dia estava em casa e sumiu o controle da TV. Não tinha como assistir a TV. A TV está lá, ela está funcionando, tem tudo ali para eu acessar, mas sem o controle, inoperante. Deixa eu te explicar, a sua vida sem fé é a TV na sala inoperante. E fé vem pelo ouvir. Hã? Deixa eu te falar, não é ler Bíblia. Essa palavra de Deus, ela significa a revelação da própria palavra. Você precisa, não é só a letra.
A letra mata, o Espírito vivifica. Você precisa da vida do Espírito, da revelação do Espírito sobre o que está aqui a seu respeito, e crer nisso a seu respeito, a respeito dele. E nessa realidade de quem ele é, quem você é e como vocês estão conectados, o que está disponível, o que ele preparou para você, com a vontade dele para você, você andando nisso, isso é destravado na sua vida pela... Sem fé, morreu. Pode saber de cor o Salmo 23. Vai faltar tudo, mesmo dizendo que não faltaria nada. Deus falhou? Não, eu falhei na minha fé. Irmãos, é muito sério quando ele, nada me falta. Nada me falta é sinônimo de tudo disponível. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tudo disponível. Quer dizer que eu não deveria ter falta de dinheiro, não deveria ter falta de paz, não deveria ter falta de sabedoria, não deveria ter falta de vitórias na minha vida, não deveria ter falta de nada. Não, você não deveria. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor, e se Ele for o seu pastor em realidade no Espírito, nada vai te faltar, porque Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar no caminho da justiça, e no caminho da justiça fala de restituição, o caminho da justiça fala de nova vida, o caminho da justiça fala segundo o padrão do céu manifestando na terra. Jesus andava no caminho da justiça, por isso que Jesus não faltava comida, não faltava cura, não faltava poder, não faltava autoridade, não faltava sabedoria, não faltava revelação, não faltava entendimento, não faltava conexões certas, não faltava a agenda correta, não faltava nada, porque ele era guiado pelo caminho da justiça. Ele não precisou ter a alma restaurada, a alma dele era preenchida, porque ele nunca pecou, mas uma vez que ele andava na presença do Pai, sendo pastor, e ele sabia exatamente o que o Pai queria para ele, ele não tinha dúvida de como seguir o caminho em fé, obedecendo ao Pai de tal maneira que a justiça se manifestava nele e através dele, para que Deus fosse glorificado no seu nome. Isso não é só para Jesus. Jesus é o modelo de como precisamos nos tornar. Ah, pastor, então eu estou entendendo, então minha vida está muito ruim, porque eu tô passando por umas coisas muito difíceis. Deixa eu te falar. No mundo nós vamos ter aflições, mas nós vamos ter bom ânimo, porque nós vamos vencer o mundo. E outra, nós estamos num caminho. Fala, caminho. Ele nos conduz a verdes pastos. Ele nos conduz ao lado de águas serenas e tranquilas. Mas o nosso objetivo é chegar lá na plenitude do conhecimento de Cristo, na revelação de quem Ele é, na plenitude da resposta do nosso chamado, na nossa obediência a Ele para trazer o próprio reino dEle para a terra. E nessa jornada de sair de um ponto de maturidade espiritual, ir para outro ponto de maturidade, sair de um ponto de realidade de alma, para ir para um outro nível de realidade de alma, sair de um ponto de conhecer Deus, até tal ponto de responder o nosso chamado. Nós vamos sim passar, nós vamos passar por pastos, nós vamos passar por rios, e nós também iremos passar por vales. Mas sim, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. Amém? Vai ter vale. Sim, vai ter vale. Não tem problema. Eu não estou sozinho no vale. Sabe aquele negócio? Eu já dei umas voltas por aí na cidade, uns lugares perigosos, fico sigmado do meu lado. Né? Já viu o Sigmar pequenininho? Polícia daquelas, polícia mesmo. Aí você entra no lugar, você fica até grandão igual ele. Irmãos, deixa eu te falar, você nunca está sozinho. E tem lugar que um Sigmar não resolve. Você precisa de uma miríade de anjos. Você tem aquele que dá ordem aos anjos a seu favor para te proteger. Você tem aquele que está com você no mais profundo abismo, no mais alto céu, aonde for, nada pode separar do amor dele. Você precisa cair a sua ficha
E parar de olhar as circunstâncias e se deixar levar. Cair a sua ficha, parar de se ver ainda como filho do seu pai, o filho da sua mãe, ou isso ou aquilo. Não, eu sou filho de Deus, chamado com um propósito. Ele está trabalhando na minha vida para que eu seja transformado a tal ponto de responder no mais alto nível a esse chamado que Ele tem para mim, dentro do reino dEle na terra. Isso é o amém de vocês? Amém. Não é para mim, Irmão, sabe qual é o problema que vocês não falam amém? A tua alma fica assim, mas é tão simples assim como ele está falando. Eu estou entendendo, muito bonito, mas não funciona também. Essa é a sua alma militando contra o seu espírito. Por isso você precisa falar amém. E muitas vezes fala, cala a boca, alma. Fica quieto aí. Você vai obedecer. Como o salmista fala, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Qual a última vez você pregou para você? Porque esse salmo aqui, eu estou pregando na ótica de Deus falando para nós, porque eu estou querendo falar o que Deus faz por você. Mas a verdade desse salmo é o seguinte, não tem nada a ver com Deus, não. Tem a ver com a revelação que o salmista teve de quem é Deus para ele. É sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está falando de uma certeza experimental dele. Pare de ler a Bíblia, contando a história de Davi. Você precisa fazer dela a sua história de vida. Porque está aqui com esse propósito. Está contando a de Davi só para eu saber o que também está disponível para mim. Porque se ele era o pastor de Davi, ele também é o meu pastor. Se ele era o pai de Davi, também é meu pai. Se ele era o senhor de Davi, ele também é meu senhor. Davi teve a época dele, teve o tempo dele. Agora eu tenho a minha época e tenho o meu tempo. Eu preciso responder tanto quanto ele respondeu. Porque eu também tenho um coração como ele. Eu preciso purificar o meu coração para ser igual ao dele. Já que o dele agradava a Deus, também vou alinhar o meu para agradar a Deus. Eu fico olhando uma igreja preocupada com dinheiro, com trabalho. Não, responsabilidade tem que ter. Mas eu vejo certas ansiedades, preocupações, preferências, palavra certa, prioridades, que não tem a ver com o reino de Deus. Aí, e pior, cai naquilo. Aqueles que querem ser ricos caem em muitas ciladas. O que tem de irmão aqui, porque vai melhorando no caráter, melhorando aqui, tendo a alma tratada, como nós lemos ali, né? Aí o irmão começa a achar que Deus está fazendo tudo isso para ele ficar mais rico. Não, Deus está fazendo tudo isso para te usar mais, para a glória dele, não é para você ficar rico. Se ficar rico, também é para consequência da implantação do reino. Mas o amém ficou fraquinho, hein? Aquele espírito de pão duro, de miserável. Ele está com você, irmão. Pastor, eu estou num vale. Você está passando pelo vale. O vale vai acabar. Você não está sozinho no vale. Deixa eu contar uma história. Eu morei anos lá nos Estados Unidos, né? Estudando, quando eu era jovem. Eu entregava pizza. Eu fui entregar pizza. Eu entregava pizza num bairro, né? Bom. Mas daquele bairro bom do lado tinha o pior bairro do county de Ventura, dos traficantes. É igual o filme. Eu ia entregar pizza lá, entrava naquelas casas, era igual um filme, porque o cara não queria pizza na porta não, ele queria que eu entrasse. Eu ia lá, né, com aquele uniformezinho, bonezinho, camisa, pochete na cintura. Rapaz, já passei por isso.
E eu sempre ia lá, sabe, você vai relaxando, você fica tranquilo. Os caras com arma, os caras... É uma loucura, igualzinho, filho. Aí um dia eu fui nesse lugar. E quando eu entrei no prédio, eu passei por essa parte lá e entrei num prédio à frente. Que eu ia entregar pizza num prédio. Quando eu entrei no prédio, eu vi uns homens vindo. Homens. Vindo na direção do meu carro e eles... Eu já olhei no retrovisor, eu fiquei meio dentro do carro. Eles cercaram o meu carro, desce. Eu já desci. Dei a pizza. Dá o dinheiro. A gente não saía com o dinheiro, porque cada 3 entregas, você deixa o dinheiro no caixa da loja. E sai com... Justamente para você não ter esse problema. Então eu não tinha dinheiro. Eu entreguei o dinheiro que eu tinha. O cara olhou o dinheiro e falou: você está mentindo? Eu falei: não, só tenho esse dinheiro. A gente não anda com dinheiro. Irmãos, nessa hora eu já tomei uma daqui de trás. Eu já fui para frente. Quando eu fui para frente, o outro já me deu daqui, já foi meu óculos. Quando eu caí, já pro lado aqui, que já estou caindo, o outro já rasgou minha camisa. Homens. Não lembro exato, nunca consegui fazer essa conta, se eram 5 ou 6 homens. E eu caí no chão, apavorado, ferido já. E um deles veio para chutar minha cabeça. E quando ele veio, o meu pavor é tão grande que minha voz não saiu. Mas eu só lembrei de uma coisa: chamar por Jesus. E eu fui chamar pelo Senhor. E quando eu fui, a minha voz não saiu. Mas eu não sei explicar. Aqueles homens fizeram assim, andaram para trás e saíram correndo. Eu arrumei um problema do outro planeta, porque a polícia foi na minha casa. Os investigadores começaram a olhar a minha casa, começaram a não acreditar na minha história. Virou um banzé minha vida. Ele falou: olha só, o que você está contando não existe, não acontece, e ninguém sai ileso dali. Quando acontece o que aconteceu com você, você teria sido espancado a ponto de ficar apagado, e alguém ia te socorrer, ou você morreria ali. E a história que você está contando, ela não tem pé nem cabeça. Eu falei: eu também acho que não tem, porque eu também não vi nada. Mas eu fui clamar, e o polícia ficava assim olhando para a minha cara. Os policiais. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, Ele está lá com você. Mas você precisa chamar por Ele. Você precisa saber quem é Ele na sua vida, cara. Aquilo marcou, ainda bem que eu era um jovem. Ali, em várias situações da minha vida, eu descobri que ainda que eu achasse que eu estava sozinho, eu acabei descobrindo que Ele sempre estava comigo. Que a vara dele, o cajado dele me consolam. E descobri mais que Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Sabe? Quando Ele fala que Ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, Ele está falando que Ele está lhe dando uma medida de autoridade, de reconhecimento. Nós vamos entender que nós já temos essa autoridade e este reconhecimento simplesmente por pertencermos a Ele. Simplesmente, quando pessoas vêm me desabonar, vêm me diminuir, quando o diabo quer fazer algo, falou: peraí, cara, eu sei que eu estou errado, se eu estiver errado eu peço perdão ao Senhor, mas isso é só o momento da minha vida, essa não é mais a minha história.
Essa semana eu tive que falar para algumas pessoas, algumas vezes, porque Deus tem falado, fale para as pessoas não fazerem de um momento das suas vidas o resumo da sua história, porque isso não é justo com elas e nem com Deus. Deus escreve uma história contigo e por causa de um momento você permite que mude a capa do livro. Não. A história só vai ficar mais legal por causa desse momento, porque o fim sempre será bom. Porque Ele é que está preparando o fim para você, não é você que manda no fim. E Ele tem o melhor para você. O que Ele tem para você é mais do que você pensou, do que você sonhou. É tudo aquilo que Ele tem reservado para todos aqueles que o amam. E se você o ama, pode ter certeza, esse é só um capítulo que não muda o título. Eu conheço irmãos que por causa de um momento permitem que o diabo mude o título do livro. Não faça isso. Porque se você aceitar isso, você está aceitando um fim diferente daquele que Deus programou. Em outras palavras, você perdeu a fé na obra de Deus na sua vida, e aí você vai ficar por sua conta, e por sua conta ninguém dá conta. Por isso que eu não ligo para esse negócio de momento. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa, eu falei, deixa eu lhe falar, olha para mim. Isso é só um momento da sua vida, para com essa besteira. E você ainda vai ver Deus nesse momento. É Deus te tirando de um lugar, tratando com você e te preparando para um lugar muito mais alto que Ele tem. Porque até lá no vale Ele está com a gente. E na presença dos nossos inimigos Ele bota uma mesa para que eles assistam. E Ele não faz só isso não. Ele ainda vem e unge a nossa cabeça com óleo. Está falando de unção. Unção é capacitação para fazer aquilo que você não faria sem ela. Quer dizer, diante dos seus inimigos você se sente perdido, fica tranquilo. Ele vai mostrar que Ele está com você e ainda vai te dar uma unção para superar aquilo que eles estão pondo contra a tua vida. Ei, esse amém não valeu. Fala para a tua alma, ouviu aí? Ouviu aí, alma? Já perdeu. O que Deus tem para mim é mais. Há uma unção agora, por isso que eu estou vivendo. Há uma unção para o momento que eu estou vivendo, para superar esse momento. Unção é isso. Capacitação para fazer o que não conseguiria fazer. Então Ele não só coloca uma mesa para você, em outras palavras, Ele fala para todo mundo, olha só, Ele está comigo, não mexa com Ele. Ah, mas Ele é fajuto. Ele era fajuto, que agora eu estou dando uma unção especial para Ele. E tem mais. A partir de agora o cálice dele vai transbordar. Sabe o que é isso? Eu não só dou autoridade, eu não só estou dando unção para ele, como a minha graça está sobre a vida dele. E quando eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, eu posso dizer, diante de qualquer aflição, a tua graça me basta. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Quer dizer, eu tenho a unção que não teria e o favor que não teria. Em outras palavras, estou por cima da cocada. Diante de quem? É interpretação de texto. Na presença de quem? Na presença de quem? Qual que é o seu inimigo? Problema no seu casamento? Problemas financeiros? Problemas emocionais? Problemas com seus filhos? Está faltando unção? Está faltando autoridade? Está faltando graça de Deus? Para de ver essa circunstância com esses olhos e comece a olhar com os olhos da fé. Comece a declarar quem é Deus para você. Comece a declarar o favor de Deus sobre a sua vida. Honra a Deus com seus lábios, que Ele vai ver isso e Ele vai reconhecer quem você é. Ele vai liberar uma unção especial e virar graça sobre a tua vida para você passar por isso daí. Amém? Sabe por quê?
Eu te falo, porque certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente. O diabo gosta de falar, acabou. Pô, vim até aqui, cheguei aqui, perdi tudo. Nada. É que a história é mais bonita do que você pensava. Certamente, vamos falar isso junto? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente a bondade. Você tem que crer. Quando ele coloca esse certamente aqui, ele está falando de uma garantia. Você tem garantia nisso. Bondade e misericórdia falam de favor. E habitar na casa do Senhor fala de salvação. Irmão, você tem garantia, você tem favor e você tem proteção. Alguém entra na casa do Senhor? Oh, alô, alguém entra? Não. Alguém mexe? Alguém acessa? Eu habito nesse lugar, que ninguém entra, que ninguém mexe, que ninguém acessa. Sabe qual é o problema dos crentes? Está faltando autoridade. Mas não porque Deus não quer dar, porque Ele não tem fé para aceitar. O nosso, sabe, existe ainda dentro da igreja heranças do Egito na sua identidade. Era para os filhos de Deus se ver como guerreiros de Deus, mas ainda se veem como gafanhotos. Davi não se via como gafanhoto. Josué e Caleb não se viam como gafanhoto. O problema é que de 12, cada 12 só tem 2 vendo como filho de Deus, falando, o Senhor vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. A maioria está se vendo como gafanhoto, espírito de gafanhoto. Só que não é Kung Fu não. O que é? Gafanhoto. Não é nada. Deus é muito mais. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor da guerra. É guerra. Do meu lado é o Senhor da guerra. Certamente que a bondade e a misericórdia, em outras palavras, a garantia do favor, te seguirão. Isso é incrível. Porque está falando que por onde você vai, elas vêm vindo atrás. Para onde Deus te dirige, elas vêm vindo atrás, te seguirão. E outra, ele fez a preocupação de declarar todos os dias. Não é só uma parte. Teve uma época da minha vida que era incrível. Não, são todos os dias. 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 Temos que ser igual Timani. Repetir a mesma coisa 100 vezes. Todos os dias. Todos os dias. Eu falo, enquanto você não conseguir falar do seu coração, estiver na sua mente, não para de falar. Pastor, quem é o Otmani? A maioria aqui nunca nem ouviu falar dele. É uma benção esse cara. Sabia que o Otmani, ele ia para o quintal da casa dele e ele queria pregar para todos os amigos dele do colégio. Ele encheu o quintal dele de melancias, porque eles tinham plantação de melancia. Cada melancia representava um amigo da classe dele. E ele pregava, olhando para aquelas melancias como se fossem os amigos, imaginando os amigos. Ele conhecia os amigos. Em um ano, Deus deu todos os amigos dele para Jesus. Mas ele primeiro gerou no Espírito, para manifestar na carne. A igreja, ela está querendo resolver no braço. Eu vejo um monte de irmão que ao invés de orar, vai pegar empréstimo. Ao invés de orar, vai buscar conselho num coach que não tem Espírito Santo maluco. Ao invés de orar e buscar na palavra e buscar a sabedoria de Deus, ele sai trocando o pé pelas mãos. Ele se mete em crente, ele esquece que ele tem a bondade e a misericórdia. Para que ele precisa de bondade e misericórdia? Para quando você está errado,
não sofrer o dano. Para quando você faz besteira, você ter a chance de não sofrer o dano. Isso é bondade e misericórdia. Ela está te seguindo, mas você fica fugindo dela, querendo resolver do seu jeito. E aí nós temos uma igreja cheia de gente complicada, que não precisava mais estar complicando, só melhorando para salvar mais gente. E a gente gasta tempo com os crentes velhos ainda. Crente velho não pode dar trabalho. Crente velho tem que ajudar. Se você não está ajudando a crente velho, é porque você é ovelha rebelde. Gosta de ouvir ou não? Você é aquela ovelha que só encontra com o pastor no domingo, para dar uma parada nos pelos, encher a barriga. Está achando que você é camelo? Só precisa de água uma vez por mês? Tem ovelha aqui que eu falo, você é ovelha é camelo. Aparece aqui de vez em nunca e... mas Deus esqueceu de mim. Você não esqueceu dele não, cara de pau. Só toma água uma vez por semana. Eu estou morrendo. Não morreu por causa da bondade e da misericórdia, porque se dependesse das suas escolhas, tu já estava enterrado. O diabo já tinha te atropelado com as escolhas que você anda fazendo. Ele é o seu pastor ou não é? Decide. Tá? Esse espírito de confusão tem que se resolver na sua vida. Essa bipolaridade. Sou crente de fim de semana e durante a semana eu sou filho do meu pai que trabalha e escolhi essa profissão. Aí falam que os crentes são meio malucos. Ultimamente, há uma esquizofrenia. Porque o cara não decide nem ser espiritual e nem ser carnal de vez. Aí há muita confusão, porque daí ele demonstra tanta instabilidade emocional, espiritual, tanta irregularidade no seu estilo de vida, mas para mim é pura esquizofrenia. Aí os crentes são malucos. Quando as pessoas falam para mim, acho que os crentes são meio malucos, tem gente que não sabe ainda, até descobrir que eu sou pastor, eu falo, é verdade, cara. Conheço um monte. Não falam que é maluco que rasga dinheiro? O que tem de crente que rasga dinheiro? Porque ele ainda não entendeu que o que era rico se fez pobre para que ele enriquecesse. Então ele despreza a herança que ele tem no Senhor para tentar realizar seu sei lá o quê. Você devia já ter entendido que é garantido a bondade de Deus sobre a sua vida. Se você andar com Ele, Ele vai te abençoar. Já é garantido a bondade de Deus através de misericórdia sobre a sua vida. Você vai errar, Ele vai te dar graça para reverter seu erro, transformar toda a maldição em bênção na sua vida. Você já deveria ter entendido que existe um espaço na casa dele para você estar protegido e agregado ali, a tal ponto debaixo das asas dele, que o diabo não te atinge e que você obedecendo ele, você só vai prosperar em tudo que você fizer. Amém? Então esse texto, Deus é tão bom, que ainda bem que esse texto não parou no primeiro versículo, né? Sendo que você não precisava dos outros 5, porque o primeiro já disse tudo. O que o primeiro fala? O Senhor é o meu pastor e nada. Só que Deus é tão misericordioso que Ele vem explicando tudo. Então vamos lá. Primeiro versículo fala do quê? Cobertura e provisão. Segundo versículo fala do quê? Isso. Versículo 3 fala de cura das emoções e uma nova. O 4, proteção, a presença dele e o cuidado dele. Versículo 5, autoridade, unção e graça. Versículo 6, garantia e favor e... Você crê nisso? Amém. Você entendeu? Amém. Então tira isso aqui para mim. Fica de pé.
Agora nós vamos ler o texto da maneira correta, porque nós falamos desse texto, dá tudo aquilo que Deus quer fazer por nós, só que nós precisamos agora falar da maneira correta, é o que, pela fé, o que nós cremos que Deus faz por nós, o que nós cremos que Deus é por nós, amém? Você entendeu? Então eu quero saber o seguinte, ninguém aqui vai recitar, aqui não é auditório para recitar poema não, aqui é filho de Deus adorando a Deus, amém? Nós estamos aqui no natural fazendo algo espiritual, amém? Então eu quero convidar você a fazer a declaração desse texto. Bota o salmo todo aqui, meu filho. Isso. Estão prontos? Olha, não leia. Declare, seja intencional. Fala intencional. Eu sempre falo, sabe, já viu, vou explicar o que eu estou falando. Já viu aqueles caras aqui? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso aí não funciona. Tinha uma pessoa amiga minha, fala, Deus te abençoe. Sai andando. Um dia eu parei, vem cá. Aqui da igreja. Vem cá. Para com esse negócio aqui, é muito feio isso aí. Se é Deus te abençoe, abençoa mesmo. Libera a bênção. Toma o seu lugar de autoridade no Espírito. Seja uma mulher de Deus liberando bênção. Porque é muito feio esse jargão religioso. É brega até. Se não é de verdade, é brega. Entendeu? Entendi. O negócio é o seguinte. Deus te abençoe. E libera. Libera a vida com as tuas palavras. Isso é o que? É a diferença entre uma declaração natural e uma declaração do Espírito. A do Espírito, ela sempre é intencional. Amém? Bora. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça, por amor do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale, sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre.